galera, bem-vindo ao canal Teste Leigo, eu sou Jefferson Lima e hoje nós vamos falar a respeito dela, da inteligência artificial da Google, a Bard. Finalmente ela chegou, depois de 3 meses, lançada internacionalmente, ela chegou ao Brasil e nós vamos poder realizar alguns testes para saber aí o que ela nos entrega, se realmente ela é um concorrente à altura do ChatGPT. Mas sem mais delongas, vamos aos testes, né, galera? E vou clicar em Quero testar o Bard, na parte inferior direita. Em seguida eu vou aceitar o termo, tem que rolar até embaixo aí na parte inferior, ele vai habilitar o botão, eu vou clicar em Concordo. E aí a partir desse momento ele pede para que eu utilize, experimente o Bard. Então ele tem uma introduçãozinha aí onde ele fala que nem sempre ele vai estar acertando, porque ele está em fase de testes ainda. E também ele pede para que a gente auxilie nesse melhoramento aí da inteligência artificial. Quando você, por exemplo, não concordar com a resposta, você pode dar um dislike, ou se você concordar, você também pode dar um like, que assim você vai estar contribuindo para que a inteligência se aprimore. Aí quando você acessa a opção, vocês vão observar que é bem parecido com a interface do ChatGPT que a gente tem tanto hábito de mexer, A primeira coisa que ele vai fazer é apresentar para a gente aí, um exemplo de como a gente pode utilizar. Na parte inferior, ele tem ali o prompt, onde você pode fazer a solicitação, entrar com um pedido. E do lado esquerdo, ele vai criar um tópico, como se fosse no ChatGPT, sobre aquele assunto que você perguntou. Então, se você quiser acessar posteriormente, basta acessar a sua conta e você consegue acessar aquilo que você já perguntou para o Bard. Diferente do ChatGPT, ela não vai montando a resposta na hora, ela monta toda a resposta e nos apresenta a resposta completa. Aí ela fala que é uma inteligência artificial, que ela pode, por exemplo, criar poemas, criar scripts, pode criar músicas, e-mails, cartas e etc. Igual o ChatGPT. Eu fiquei esperando que ela pudesse também gerar imagens, eu estava com aquela expectativa, mas infelizmente não. A primeira pergunta que eu fiz foi: você poderia criar um poema para mim sobre a Lua? Aí ele rapidamente processou essa pergunta e me deu o retorno de uma forma bem que relativamente rápida. Então ele vai lá, me dá uma resposta. Aí eu dou uma analisada aqui no conteúdo. E aí depois, em seguida, eu peço para que ele faça o quê? Eu peço para que ele faça um resumo dessa poesia que ele criou para mim. Então eu falo, gostaria que você resumisse para saber se ele teria a capacidade de continuar a execução, como no ChatGPT, de pegar aquele contexto que já foi trabalhado para poder utilizá-lo em uma nova situação. Então eu pedi para ele fazer um resumo, criando um resumo em 6 linhas no máximo. Então eu pedi para ele executar e está lá a resposta do Bard. Demora um pouquinho, é normal. Ele está processando a solicitação, E aí, logo em seguida, ele vai nos dar um retorno. Também perguntei para o Bard, coisas em relação a questões de matemática, situações da atualidade, no qual eu gostaria de testar para saber se ele é diferente do ChatGPT, que tem a base de dados até 2021. Então, quando eu faço a pergunta, você é capaz de resolver cálculos? Ele vai dizer que sim. E aí ele mostra para mim alguns exemplos, então eu peço para ele responder para mim qual é o fatorial de 4. Em seguida ele me dá o retorno do fatorial, apresentando então o resultado correto, e aí eu faço uma outra pergunta. Então ele me deu o fatorial aí de 4, então a partir daí eu fiz uma nova pergunta. Se ele conseguiria gerar uma imagem para mim a partir da descrição. E aí o que ele me responde? Fiquei um pouco triste, decepcionado, confesso, mas ele diz que pelo fato dele ser um modelo de linguagem natural, que ele foi treinado apenas para responder o chat, então ele não é capaz de gerar informações textuais. Então eu decidi testar a capacidade dele, por exemplo, da atualidade. Por exemplo, o valor do dólar comercial no Brasil, no dia 13/7/2023. E aí eu fiquei aguardando um retorno.
também foi um pouco decepcionante, porque o retorno dele me mostrou um valor diferente do que eu pesquisei no Google, né? Então eu fiz uma pesquisa no Google do valor do dólar comercial do dia e obtive o seguinte resultado: 4,81, diferente do valor que ele me passou de 5,22 e 5,24. Então eu continuei testando, pedi para ele fazer uma tradução de uma frase, né? Nesse caso ele saiu muito bem, ele conseguiu realizar a tradução sem nenhum tipo de problema. Pedi para ele fazer a tradução da frase que estava entre aspas. E rapidamente ele realizou a operação. O próximo passo foi testar novamente situações de programação, por exemplo, né, que o ChatGPT faz muito bem. Pedi para ele criar um pequeno código em HTML e CSS, criando um menu, né, com 3 opções. E adicionei alguns detalhezinhos a mais aí sobre subopções, etc. Ele também se saiu muito bem, criou o código rapidamente para mim. Então, a partir do momento que eu descrevi o que eu queria no código, ele gera o código para mim em HTML e CSS. Para quem é programador, vocês sabem que isso é um adianto de vida. Então ele gerou aí o código HTML, eu poderia copiar, né, salvar isso num arquivo texto e abrir o arquivo, como eu fiz, né, no exemplo que vocês vão ver agora. Ó. Então olha, ele já gerou esse código aí, já está rodando lá no navegador de internet. O próximo teste que eu realizei, né, foi verificar se ele conseguia acessar informações da atualidade. Então eu acessei o site da Globo, né, o g1.com, e pedi para que ele me desse as informações atualizadas do link que eu iria fornecer para ele. Então forneço o link para ele do site g1globo.com e peço para que ele faça uma sintetização das notícias, né, atuais do dia. Só que, infelizmente, foi muito decepcionante o resultado. Ele me trouxe informações de janeiro, né, a respeito desse site, que eram informações bem desatualizadas. Então eu resolvi testar fazendo uma pergunta diferente, né, sobre a questão do ciclone que está passando pelo Rio Grande do Sul, se ele iria me dar alguma informação mais atualizada. E para minha surpresa ele trouxe a informação mais atualizada, só não me mostrou a fonte de onde ele tirou isso. O próximo teste, eu abri o ChatGPT para fazer o quê? Uma comparação entre as respostas dadas, né, pelo Bard e as respostas dadas pelo ChatGPT. E eu utilizei o quê? Eu usei critério de ele analisar questões matemáticas. Então eu acessei um site na web, peguei algumas questões matemáticas e coloquei para serem executadas tanto no ChatGPT quanto no Bard. E fiquei aguardando o resultado para fazer a conferência. No primeiro teste, o Bard saiu melhor do que o ChatGPT. Normalmente eu fiz o teste utilizando uma outra questão. Copiei, colei, joguei essa questão no Bard e também joguei essa mesma questão no ChatGPT. Me deu o retorno correto. Então, pessoal, por hoje é só. Vamos finalizando aí esse vídeo que foi até um pouco longo, né? Mas foi legal para a gente fazer esse comparativo entre as duas ferramentas. Não deixe de comentar se você prefere o Bard ou o ChatGPT. E além disso também, se você puder me ajudar dando aquele like, agradeço muito, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça a cada momento. Um abraço e até a próxima. Fui, galera!